Olá pessoal, bem, no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que eu já venho devendo há um certo tempo, né? Que é a resolução dos exercícios do livro do Sakurai correspondente a essa parte de métodos aproximativos que a gente está assistindo, ok? Vou começar a gravar os vídeos de solução de algumas questões que eu consegui fazer e vou colocar em uma playlist separada dos vídeos correntes do desenvolvimento do conteúdo em si. Beleza? Então, vamos começar hoje pela questão 5.1, né? Cujo enunciado é assim. Estou seguindo aqui o enunciado da versão traduzida do livro em português, tá? E diz assim, ó, um oscilador harmônico simples, né, ou seja, em uma dimensão, ele é sujeito a uma perturbação desse tipo aqui, ó, lambda H1 igual a Bx, tá? Essa é a forma da perturbação, onde esse B que aparece aqui é um número real, né? Uma constante real. Então, dado esse enunciado, temos dois itens, né, que a gente vai fazer um por um. O item A é para calcular os desvios da energia do estado fundamental até o termo de ordem mais baixa diferente de zero, né? E, bom, antes de enunciar o segundo item, vamos nos concentrar nesse primeiro. Ele quer que a gente calcule os desvios da energia, ou seja, ele quer que a gente calcule o delta, né, do estado fundamental, ou seja, o delta zero, né, até o termo de ordem mais baixa diferente de zero, né? Então, a gente vai ver lá que são os termos K's, né, da fórmula, quando K igual a 0 e K igual a 1, tá? Mas enfim, fazendo aqui essa anamnese, né, do enunciado, acho que a gente já tem condições de começar a resolver. Se ele quer o desvio de energia, né, então a expressão que a gente vai utilizar, que já foi deduzida em vídeos anteriores, é aquela expressão para o desvio ΔN, né, que é dada por lambda VNN, né, mais lambda ao quadrado, somatório aqui ficou assim, somatório, módulo de VNK ao quadrado dividido por EN0, né, menos EK0, certo? Isso vale lembrar, né, que é para todo K diferente de N. Essa expressão aqui, só fazer os somatórios sempre que K for diferente de N. Quando forem iguais, simplesmente vai zerar, porque não vai fazer sentido para a nossa questão. Beleza? Então, temos essa fórmula para a gente utilizar, né? Temos a perturbação, ele dá a perturbação da questão, né, da forma lambda H1, né? Ele diz que a perturbação é lambda H1, que é uma perturbação em termos de x, né, que ele deixa bem claro, essa informação é importante, né? Porém, a gente vem tratando a perturbação até aqui, no nosso desenvolvimento teórico, com a letra V, né, que é um potencial lá qual a partícula está exposta, né? Então, a gente representa a perturbação pela letra V, certo? O que isso quer dizer no nosso caso? Esse lambda VNN aqui, na verdade, é esse nosso V, tá? Então, ó, aqui onde aparece lambda V NK ao quadrado, seria uma espécie de lambda VNK, né, ao quadrado, tá? Então, é claro, né, aqui tem um módulo tal, mas enfim, o que a gente está querendo colocar dessa maneira, né, é simplesmente para poder representar, para poder simbolizar que esse elemento que aparece aqui para a gente, no fim das contas, vai ser apenas o nosso V, né, a nossa perturbação V que aparece aqui, certo? E a gente vai representar, né, essa perturbação como, bom, pelas ordens de energia que o problema nos pede, né? Então, assim, fica melhor já começando a desenvolver, né? Então, colocar aqui letra A, né? Ele pede os desvios de energia do estado fundamental. Então, vamos calcular o desvio de energia ΔZ, né? Quem é o desvio de energia ΔZ? Bom, o primeiro termo, lambda VNN, como eu falei,
é a nossa perturbação V, né? Por que eu vou omitir esse lambda? Porque o problema já está dizendo que nossa perturbação é lambda H1, tá? É como se nesse VNN que aparece aqui fosse um H1 no local. Então ele teria lambda H1 que eu estou simbolizando apenas por V, certo? Entendam dessa maneira. O problema já foi construído com esse lambda H1 colocado aqui, já pensando nesse tipo de substituição, né? Então, VNN na verdade é V00, porque eu estou colocando, onde tem N eu estou colocando 0, certo? Então esse lambda aqui sai, né? Não preciso considerá-lo porque eu estou substituindo lambda VNK por VNK, né? Então, levando isso ao quadrado, fica apenas o módulo do VNK ao quadrado. Então, somatório, né, do módulo de V, aqui é NK, tanto faz, né, na verdade. Eu vou colocar KN, né, mas não faz muita diferença não. Só porque assim, eu prefiro deixar o termo K primeiro e o 0 depois, né, ao quadrado. Dividido por 0, 0 menos EK 0, tá? Então fiz aí a substituição para todo K diferente de N, então para todo K diferente de 0. Onde tem N na minha expressão aqui em cima, eu coloquei 0 no local porque eu quero o desvio de energia do estado fundamental até o primeiro estado diferente de 0, né? É o que ele diz aqui, até o termo de ordem mais baixa diferente de 0, isso. Então, o estado em que... a gente vai ver isso daí, né? Então, temos aqui essa expressão. Primeira coisa que a gente precisa descobrir nessa expressão para poder calcular o delta zero é esse VK0 aqui. Quem é ele, né? Então, a gente simboliza VK0. Esse VK0, né, ele simboliza o elemento de matriz K0, V0 não perturbado. Lembra que esse índice que eu estou colocando aqui em cima, né, E00, EK0, esse zero aqui como se fosse uma potência, né, está aí entre parênteses, estou me referindo ao estado não perturbado, ok? Então é só o significado dele aqui. Então, como eu falo, é o estado fundamental não perturbado e o estado K não perturbado, ok? Porém, lembrem que V é Bx, né? É uma perturbação que ocorre em X. Então, isso aqui, na verdade, esse B, como ele é uma constante, ele pode sair do elemento de matriz, né? Então, aqui vai ficar K0, X, 0, 0. Beleza? Mas quem é esse X? A gente pode escrever esse X em função dos operadores de criação e destruição, né? Aí você vai ter que lembrar que X é a raiz quadrada de H cortado sobre 2m ômega, tá? Multiplicado por A mais adaga. A é o operador de destruição, adaga é o operador de criação, né? Ou, se você preferir, né, para o nome parecer menos dramático, os operadores de abaixamento e levantamento de ordem também, ok? Destruição, criação, né, parece meio esotérico assim, mas é só você saber o significado que não haverá confusão, certo? Então, ao fazer a substituição de X por esse termo, a gente vai ter o seguinte, vou precisar aqui do outro quadro, né? Nosso termo VK0 vai ser igual ao B, tudo que for constante, né, eu vou tirar aqui do meu elemento de matriz, então fica B, a raiz quadrada de H cortado sobre 2m ômega também sai da raiz, a raiz não, sai do elemento de matriz, né? E aqui dentro vai ficar K0, né? A mais adaga 0, 0, tá?
Então, significa que a gente vai tirar o elemento de matriz, né, tanto de A quanto de adaga, já que está somando aqui, né, isso aqui equivale a uma soma de matrizes, tá, propriamente dito. Então, o que a gente vai ter? Ó? Tirando aqui essa parte, né, só porque eu vou ter que escrever de novo, então copiar, né? Isso aqui, na verdade, vai ser K0 A00, né, mais K0 adaga 00. Beleza? Então, acontece que, como o A é o operador de abaixamento de ordem, quando ele é aplicado no cat do estado fundamental, ele simplesmente zera. Tá? Então, ó, significa... Nossa, aqui eu apaguei foi tudo. Significa que esse primeiro elemento de matriz aqui vai zerar, o que já facilita bastante as coisas para o nosso lado. Beleza? E esse outro operador aqui vai ser o seguinte. Quando o adaga é aplicado no estado fundamental 0, não perturbado, ele faz com que com esse cat 0 se transforme em cat 1, né, também não perturbado. Tá? Então, aqui ó, simplesmente vai ficar assim, para não ter que escrever tudo de novo, né? Vou colocar assim, ó, o resultado dessa operação é simplesmente o K0, né? Aí é claro que isso vai dar a raiz de 0 mais 1, ou seja, a raiz de 1, multiplicado, né? Agindo ali, atuando no cat com uma ordem maior, ou seja, no cat 1. Tá? Então, fica K0, 1, 0. Certo? Ou seja, isso aqui nada mais é do que o delta de K1. Né? Por que delta de K1? Porque o resultado disso vai ser 1, né, quando K for igual a 1, e vai ser 0 em caso contrário. Tá? É isso que expressa a função delta. Portanto, o nosso VK0 pode ser expresso assim, ó, como... Deixa eu colocar aqui o VK0, copiando aqui de novo, né? Vai ser simplesmente todo essa constante, B raiz de H cortado sobre 2m ômega, multiplicado por delta de K1. Tá? Então, é como eu disse, esse delta aqui, ele diz o valor de K vai determinar o valor de VK0. Tá? Então, temos duas situações a analisar. Né? Se K for igual a 0, né? Se K for igual a 0, então teremos V00, né, já que eu estou assumindo que K é igual a 0, igual a delta de 0,1. Delta de 0,1 é 0, então vai zerar toda a expressão. Então V00 igual a 0. Beleza? Por outro lado, se a gente tem o K igual a 1, que é a outra possibilidade a ser estudada, a gente vai ter V10, né, aqui, ó, K igual a 1, então V10, igual a B raiz cortada, ou raiz quadrada, de H cortado sobre 2m ômega, né? Vezes delta 1, que é 1. Tá? Então, quando K é igual a 0 é o 0, quando K é igual a 1, sobra apenas o valor dessa constante como resultado. Beleza? Então, com isso a gente tem o seguinte, ó, que esse valor que a gente tem aqui para o VK0, né, ele só será diferente de 0, né, quando a nossa expressão tiver K igual a 1. Beleza? Então, para K igual a 0 já era, não acontece nada, tudo zero, né? E para K igual a 1, eu tenho o valor daquela constante como resultado. Tá? Então, traduzindo, o que a gente tem aqui como até agora, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Então, vamos ter que o módulo de V10 ao quadrado vai ser simplesmente B vezes essa raiz quadrada aqui ao quadrado, o que vai resultar em B ao quadrado, H cortado sobre 2m ômega. Né? Então é isso.
E agora, né? Lembra que a gente quer o valor do delta zero, tá? Então vamos voltar à equação, né? Eu vou copiar a equação toda aqui e vamos colocar o que a gente já tem. Será que eu faço aqui mesmo? Deixa eu ver. Dá para fazer um pedaço do problema aqui ainda. Então, por enquanto, o que a gente tem? Delta zero igual V00, a gente já tem o valor. Aqui, ó, é zero. Tá? Então, isso vai dar zero mais. A gente sabe que quando k é igual a zero, isso se anula. A outra possibilidade é o k igual a 1. Então, temos V10 ao quadrado. Tá? Então, dividido por E0 menos EK0. Então, vou fazer um pouco mais embaixo. Delta zero igual a 0 mais VK0, ou V10 ao quadrado. Aqui, ó. Tá? Nossa expressão só vai ter significado aqui a partir do V10, né? Então, V10 ao quadrado, que vai ser B ao quadrado H cortado sobre 2M ômega, né? Dividido por E0 no estado fundamental menos EK no estado fundamental. EK não, né? Eu estou substituindo K igual a 1, que foi o único valor que nos restou. Beleza? Então temos essa expressão. Logo, para poder ter o valor numérico, a gente precisa tanto do E0 quanto do E1, né? Ambos do estado fundamental. Então, vamos continuar. Né? Quem é E0, né? E quem é E1? Essa é a pergunta que temos que responder. Tá? Então, lembrem que a energia EN é dado por N mais meio, né? Vezes H cortado ômega. A gente também chegou nessa expressão aí há alguns vídeos atrás. Não me lembro exatamente em qual, né? Mas é uma expressão que a gente também trabalhou já. Beleza? Então, tudo que a gente vai fazer é quando N for igual a 0, vamos ver o que dá. E quando N for igual a 1, né? E vamos ver o que vai dar. Pegando ambos os resultados, assim a gente vai ter tanto E0 quanto E1. Para N igual a 0, E0 vai ser igual a 0 mais meio dá meio, então vai ficar H cortado ômega sobre 2. Para N igual a 1, substituindo aqui eu vou ter 1 mais meio, né? H cortado ômega, ou seja, 3 sobre 2 H cortado ômega. Né? Veja que no nosso problema a gente precisa do valor, né, de E0 menos E1. Então vamos calcular logo esse valor e fazer a substituição. Né? Ó, portanto, E0 menos E1 vai ser igual a H cortado ômega sobre 2 menos 3 sobre 2 H cortado ômega. Né? Resultado é 1 menos 3 dá menos 2, então isso aqui vai dar menos cadê? É isso mesmo, né? 1 menos 2. Não, 1 menos 3 dá menos 2, então aqui vai ficar menos 2 H cortado ômega, né? Dividido por 2. Né? Então, cancelando, vai ficar só menos H cortado ômega mesmo. Então, ó, riscar aqui o quadro. Né? Lembrando que o nosso problema ele estava assim, ó. Deixa eu copiar ele aqui para ficar mais fácil para a gente. Nosso problema estava assim, e no lugar do E0 menos E1, vamos simplesmente colocar H cortado ômega negativo. Então, ó,
que a gente tem aqui, ó, H cortado vai cancelar com H cortado, e esse ômega multiplica pelo outro ômega, né? Resultado disso vai ser menos menos 2. Esse mais com menos dá menos, então fica menos B ao quadrado sobre 2 M ômega ao quadrado. Então essa é a nossa resposta, né? Para a letra A, o desvio de energia vai ser dado por essa expressão, beleza? Agora, vamos analisar o item B, né? O item B diz o seguinte: resolva este problema de maneira exata e compare seu resultado com A, né? E dizendo ainda que a gente pode usar essa expressão aqui para essa expressão para o elemento de matriz, tá? A gente vai usar ela meio que implicitamente, porque a gente já viu que chega, né? Quando vai utilizar os operadores de criação e destruição. Então, item B. Bom, como que seria a resolução exata desse problema, né? Vamos analisar o seguinte. Então ele fala de um oscilador harmônico simples sujeito a uma perturbação, né? Então essa é a informação que a gente precisa para resolver ele de forma exata, né? Então um oscilador harmônico simples sujeito a uma oscilação, ele pode ser escrito como H igual a H0 mais V, onde H0 é um oscilador harmônico sem perturbação, né? Ou seja, onde H0 vai ser igual a meio de M ômega ao quadrado x ao quadrado. Né? E a nossa perturbação V já foi dado pelo problema, ela é igual a Bx. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que o nosso hamiltoniano é da forma meio M ômega ao quadrado x ao quadrado mais Bx. Né? Beleza, então como que a gente pode escrever isso ainda? Bom, tem uma outra maneira de escrever ele, já que a gente tem que procurar uma solução exata, né? A gente pode colocar assim, uma sugestão, né? Você pode colocar em evidência o termo meio M ômega ao quadrado, né? Então, o que precisa para obter o primeiro termo aqui da soma? Precisa só do x ao quadrado, então coloco ele no parênteses. E o que eu preciso para obter Bx? Ora, eu preciso do próprio Bx, obviamente, né? E para poder compensar esse termo, essa constante que está multiplicando, eu preciso cancelar esse 2 de baixo, porque eu não tenho nenhum 2 aparecendo aqui, certo? Então, para cancelar o 2 que está no denominador, eu preciso multiplicar por 2, primeira coisa. E, para que não apareça nenhum m ômega ao quadrado em cima, porque eu não tenho m ômega ao quadrado nesse termo, então eu tenho que dividir tudo isso por m ômega ao quadrado. Certo? Então, nesse problema aqui, dessa forma como está, fica interessante para a gente. Tá? Então, é assim. Aqui a gente vai simplesmente aplicar uma técnica que é conhecida aí há
não sei exatamente não lembro de quando que Bhaskara publicou o Lilavati dele, né? O livro lá em que ele mostra uma forma geral de resolver equações do segundo grau, porém sem colocar uma fórmula como a gente conhece hoje. Ele colocou apenas uma série de procedimentos que foram generalizados para a expressão que a gente hoje conhece. Tá? Então, o que isso quer dizer? Significa que se eu pegar x mais b sobre m ômega ao quadrado, m ômega ao quadrado, e elevar isso ao quadrado, vamos obter x ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2bx sobre m ômega ao quadrado mais o quadrado do segundo termo, né? M ao quadrado ômega à quarta, tá? E a gente simplesmente vai completar quadrados, né? O que isso significa? Significa que vamos chamar o x mais b sobre m ômega ao quadrado, vamos chamar esse termo aqui de dentro de x', certo? Então, isso significa que esse termo que nos interessa, né, porque é ele que está aqui dentro do parênteses, a gente vai chamar ele de x ao quadrado mais 2bx sobre m ômega ao quadrado. A gente vai chamar esse termo de x', né? E pegar esse b ao quadrado, esse termo todo aqui ao quadrado que está somando, vamos colocar ele subtraindo do outro lado. B ao quadrado, m ao quadrado, ômega à quarta. Beleza? Então, no lugar desse x ao quadrado mais 2bx sobre m ômega ao quadrado, vamos colocar esse novo termo. Então, assim, a nossa equação vai ficar h, dizer assim, como é que era mesmo o termo? X', pera, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. O x' está ao quadrado, né? Eu esqueci desse termo aqui. X' ao quadrado, desculpem, tá? Então, agora sim, tem mais sentido. Agora o nosso Hamiltoniano H, então, vai ficar como meio, né, de m ômega ao quadrado, multiplicado por o termo que estava era x ao quadrado mais 2bx sobre m. Vamos colocar o x' ao quadrado menos aquele outro termo lá. X' ao quadrado menos b ao quadrado sobre m ao quadrado ômega à quarta. Certo? Agora fica mais interessante para a gente visualizar melhor qual é o objetivo de todo esse procedimento. Olha o que resulta essa expressão. Se eu pegar esse termo constante, meio de m ômega ao quadrado, e multiplicar por cada um dos termos do parênteses, a gente obtém meio de m ômega ao quadrado x' ao quadrado menos meio m ômega ao quadrado b ao quadrado sobre m ao quadrado ômega à quarta, né? Então, com isso, a gente tem que isso daqui, nada mais é do que o Hamiltoniano H0 linha, né? Por que essa assimilação? Porque a gente chamou o H0 de meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Quando fez a mudança para x', veja que tem a mesma estrutura, só que no lugar do x tem um x'. Então vamos chamar ele de H0', certo? E aqui a gente pode cancelar m em cima com esse quadrado de baixo, ômega à quarta com esse... não vai cancelar ele todo, né? Vai cancelar apenas o 4, vai sobrar o 2, né? Resultado, a gente vai ter h igual a H0' menos meio de b ao quadrado, fazer assim, b ao quadrado sobre
2m ômega ao quadrado, certo? Então, esse é o hamiltoniano que a gente tem, né? Porém, a questão, né, ela pede para a gente resolver isso de forma exata, né? Resolver o problema inicial que a gente fez usando técnicas aproximativas agora de forma exata e para poder comparar com o resultado obtido em A, tá? Então, para efetuar a resolução, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos resolver a equação de autovetores, né? Ou seja, uma equação de autovetores cujo operador é o hamiltoniano nada mais é do que a equação de Schrödinger, né? Então, ó, assim temos quando eu tiver H aplicado no estado N, isso vai ser igual a EN, N. É a equação de Schrödinger, certo? Porém, o meu H é esse daqui, ó. É esse aqui que a gente obteve, né? Vai ser H0 menos B ao quadrado sobre 2M ômega ao quadrado, aplicado em N, vai ser igual a... Então, aqui vamos fazer o seguinte, né? Partindo dessa equação aqui de baixo, vou colocar ela aqui, né? Quando eu tenho H0 menos B ao quadrado sobre 2m ômega, vamos reescrever essa equação assim, ó. H0' N, né, vai ser igual a EN mais B ao quadrado sobre 2m ômega ao quadrado, né, e o ket N aqui depois. É como se eu passasse esse termo para o outro lado com um sinal trocado, né? Coisa equivalente a como a gente faz aí em equações simples de primeiro grau ou algo assim, tá? Como se trata de uma constante, podemos fazer isso, certo? E vamos chamar esse termo novo que a gente tem aqui de E', tá? Só para a gente se situar melhor, ok? Então, indo aqui para o próximo quadro, né, a gente vai ter o seguinte: E' é igual a EN mais B ao quadrado sobre 2m ômega ao quadrado, certo? E o que a gente vai fazer? Quando n for igual a zero, o que acontece? Vamos ter E', né, igual a E0 mais B ao quadrado sobre 2m ômega ao quadrado, né? E o que a gente quer calcular? O exercício anterior, o item A, ele não pediu para a gente calcular o desvio de energia. O item B pediu para a gente resolver o mesmo problema, só que de forma exata, né? Então, o desvio de energia por definição, né, o desvio de energia em zero, ele vai ser delta zero igual a energia no estado fundamental menos a energia E' que a gente acabou de obter, beleza? Então, só fazer a substituição, ó. Então, delta zero vai ser igual a E0 menos E0 mais B ao quadrado sobre 2m ômega ao quadrado. Então, o que a gente tem? E0 menos ele mesmo vai cancelar, né? E o que vai restar é apenas menos B ao quadrado sobre 2m ômega ao quadrado, que é a resposta que a gente tinha encontrado no item A. Beleza? Então, essa foi a resolução da primeira questão, né? Em breve eu posto a resolução da segunda. Então, até o próximo vídeo e bons estudos.